Oi pessoal, tudo bem? Professor César falando. Estamos aqui para mais uma aula de ensino remoto de emergência. Bom, gente, então estamos pensando a experimentação, né? Pensando o experimento como ferramenta no ensino de química. Para a semana passada tinha ficado 3 textos para vocês fazerem um relatório de leitura, né? Então eu queria comentar brevemente um pouco a respeito dos textos. Então tem ali o primeiro texto, né? Da Maria Eunice Ribeiro Marcondes e o pessoal dela, que fala um pouquinho sobre atividades experimentais investigativas no ensino de química. Então é muito interessante, né? Essa questão do experimento investigativo, onde o professor tem o papel de problematizar, né? Colocar uma problemática aberta, né? Problemática aberta. E deixar, né? Dar um certo grau de abertura para o aluno, para que ele possa formular hipóteses, não é isso? Para que ele possa, muitas vezes, até mesmo preparar o experimento, né? Então, preparar o experimento. E aí, uma vez feito isso, né? Uma vez que ele preparou o experimento, planejou o experimento, ele vai lá e realiza o experimento. Depois do processo de realização, ele vem para uma outra etapa, onde ele analisa os dados e, por último, ele compara, né? Compara os dados com a hipótese inicial. Eu não tenho dúvidas de que esse tipo de atividade, seguindo essa sequência, ela é muito interessante, né? O professor problematiza, joga a bolinha e para os alunos, né? Joga o problema no colo e os alunos são atores de fato, né? Protagonistas, onde eles discutem, levantam hipóteses, planejam e preparam a experimentação, realizam, analisam os dados e compara com a hipótese. Não tenho dúvida da eficácia desse tipo de proposta e de que esse tipo de proposta acaba sendo muito mais rica e significativa do que aquela típica atividade experimental com aquela receitinha de bolo pronta, onde o aluno vai lá para o laboratório se comportar feito um ratinho, né? Eu não tenho dúvida sobre isso. Só que eu fico me questionando a respeito de o quanto que esse tipo de proposta é factível no dia a dia, né? Acho que nós, como professores, temos sim que desenvolver esse tipo de atividade com os nossos alunos, mas esse tipo de atividade leva muito tempo, né? Elas estão muito mais parecidas com esse tipo de atividade, está muito parecido com projeto, né? Que demora, não é uma coisa simples de ser feita, né? Então eu também não tenho dúvidas, né, que a gente pode colocar o ensino, polarizar o ensino, né, e pensar que de um lado eu tenho atividades investigativas, projetos,
discussões, reflexões, né, aulas mais voltadas para esse tipo de atividade, né, e que esse tipo de atividades são muito mais significativas do que quando a gente pensa no outro oposto, né, no lado oposto da coisa. Quando a gente pensa numa aula absolutamente tradicional, giz, lousa e saliva, né, onde você tem desse lado um ensino modular, um professor que trabalha com frentes, um ensino totalmente desconectado, né, ele vai lá e vomita o conteúdo, não tem reflexão, né, não tem propósito, você não fecha, você não conecta as caixinhas, né? Você vai lá para simplesmente fazer uma atividade demonstrativa, muitas vezes uma atividade no laboratório demonstrativa, e não tem reflexão sobre os dados, não tem nada. Quer dizer, então tem sim esse tipo, a gente pode pensar nesse tipo de polarização, né? E a gente pode sim dizer que esse tipo de atividade é muito mais significativa para o aprendizado do que uma proposta mais tradicional. Entretanto, esse tipo de atividade leva tempo, né? Se a gente ficar 3 anos trabalhando somente com atividades investigativas e projetos, né, no final dos 3 anos eu fico me questionando se o nosso aluno vai ter de fato aprendido química, ou uma quantidade minimamente razoável de química, né? Eu não consigo acreditar nisso, né? Por isso que eu acho sim que trabalhar com projetos, trabalhar com atividades investigativas são atividades mais bem elaboradas, né, mais significativas e que precisam sim, de fato, ser feitas, mas que levam muito tempo para que possam ser feitas de uma maneira adequada, né? É muito mais fácil falar do que fazer, né? E eu achei bem curioso esse texto que eu mandei para vocês, esse primeiro que a gente vai comentar aqui agora, atividades experimentais investigativas no ensino de química. Então é muito legal, né? O texto da Maria Eunice Ribeiro Marcondes, ela é uma craque dessa área de ensino de química. É muito interessante quando ela comenta ali pra gente o papel da experimentação no ensino de química, né? Ela fala dos experimentos investigativos, que você pode dar um maior grau de liberdade, um menor grau de liberdade para o aluno, a atividade pode ser mais aberta ou menos aberta, é muito interessante isso, né? Então não existe uma atividade puramente investigativa ou uma atividade não investigativa, né? Ela dá ali pra gente as muitas nuances da brincadeira toda, né? Então é bem legal o texto. Mas eu pedi para que vocês dessem uma olhada no capítulo 3, onde o material propõe uma série de atividades experimentais e investigativas, né? E quando por que eu pedi para que vocês dessem uma olhada? Porque eu não sei se vocês repararam a mesma coisa que eu, mas quando eu fui olhar as atividades, só a primeira era de fato investigativa. Depois vocês me corrijam se eu estiver enganado. Eu dei uma olhada rapidamente em todas as atividades e para mim a primeira de fato era a atividade investigativa. As demais, as outras acho que 9 ou 10, eram todas atividades com receitinhas de bolo prontas. Não há, eu também não vejo nenhum problema de você ter ali uma atividade com roteiro já pronto, porque de fato é muito difícil esse processo todo fechar, né? Você joga a problemática e o aluno cria o experimento. É difícil de fazer isso. Precisa haver um repertório, né? Ele cria, ele prepara, ele planeja e ele realiza. É de fato sensacional a proposta. Mas é fácil falar,
O difícil é realizar esse tipo de atividade. Acho sim que esse tipo de proposta é factível para que o professor consiga desenvolver bem com o seu aluno, uma vez por ano, fazer uma atividade muito bem feita, muito bem elaborada. Faz uma muito bem feita no primeiro ano, uma muito bem feita no segundo ano e uma muito bem feita no terceiro, né? Mas também acho que é um grande erro a gente pensar que só esse tipo de atividade experimental é que de fato é significativa para o ensino de química. Toca o coração do nosso aluno, só esse tipo de atividade. Eu não acredito nisso. Acho sim que a gente pode fazer do outro lado da brincadeira uma atividade experimental demonstrativa e a partir dos dados obtidos no laboratório, o professor discute, reflete os dados com seus alunos, né? Então, não é só uma atividade experimental investigativa que promove a reflexão, que promove o pensamento. Eu acho que isso é um grande equívoco, a gente pensar dessa forma, né? Acho sim que as atividades experimentais demonstrativas com receitas já prontas, receitinhas de bolo já prontas, né, nos permitem a aquisição de dados e acho que o grande segredo do laboratório é o que fazer com esses dados, né? A gente pode refletir, pensar de uma maneira muito interessante a partir dos dados obtidos dentro do laboratório. É muito legal, só que esse tipo de atividade é muito mais simples e rápida e factível de fazer, né? Atividades demonstrativas, seja ela o professor fazendo ou o aluno fazendo, com o roteiro já pronto ou minimamente pronto, né? Acho que a atividade ela pode caminhar por um lado que nem de repente está no roteiro, né? Mas enfim, esse tipo de atividade é muito interessante. Aliás, a ciência, né? É importante mostrar para o nosso aluno que a ciência trabalha com dados. Eu não consigo reproduzir os dados que o mundo inteiro faz o tempo todo, né? A ciência trabalha dessa forma. O camarada está lá dentro do laboratório dele, ele, ele, ele desenvolve um experimento e esse experimento gera dados e ele publica esses dados. E eu preciso acreditar nessa publicação, né? Eu preciso acreditar, porque os dados podem até estar equivocados por conta do erro do autor, mas achar que o cara agiu de má fé e manipulou os dados, não dá pra gente pensar dessa forma, né? Então a ciência está sim trabalhando com dados e com essa questão da confiança, né, nos dados. E a gente pode trabalhar isso, mostrar isso dentro do laboratório para os nossos alunos. Eu não preciso fazer todo o processo de investigação para trabalhar com a experimentação. Eu não preciso nem fazer o experimento demonstrativo. Você quer ver uma atividade riquíssima que tem no GPEC, que é um material lá do pessoal da USP? É muito interessante, tem uma atividade em um dos livrinhos deles que é bem legal, porque ela traz ali uma experiência que o Lavoisier fez, ela traz os instrumentos, mostra lá as fotinhos dos instrumentos que ele utilizou na experiência, ela explica detalhadamente como é que foi planejado, como é que foi executado o experimento do Lavoisier e, no final, ela traz uma tabela com dados, com os dados experimentais prontos do Lavoisier. Ixi, sujei minha mesa aqui, minha mulher vai ficar brava. Bom, as mulheres ficam bravas com a gente, vamos lá. E aí, a partir dos dados,
experimentais do Lavoisier, esses dados estão reproduzidos nesse livrinho do GPEC. E é muito legal porque esses dados são muito ricos de serem discutidos. A partir desses dados, dá para a gente discutir uma série de assuntos com os nossos alunos, né? Na parte de estequiometria, na parte de reagente em excesso, reagente limitante. É riquíssimo a quantidade de possibilidades que eu tenho para discutir esses dados com os meus alunos. E são dados experimentais que nos levam a refletir, a pensar sobre a química e sobre a matéria. E quando você vai ver, na verdade a gente nem realizou o experimento. Não teve nenhuma atividade prática, né? Mas esse tipo de atividade é riquíssima, né? Entender como é que o experimento foi realizado, como é que o experimento foi bolado, né? Como é que ele foi planejado, como é que ele foi executado. E discutir os dados é fundamental. E não necessariamente eu preciso passar por todo esse processo, né? De lançar um problema, de haver um processo de discussão e de levantamento de hipóteses. Existe, né, o processo de preparar e planejar o experimento, depois realiza, analisa os dados e compara com a hipótese para ver se essa hipótese é factível ou não, né? Tudo bem, gente? Então, eu queria deixar aqui para vocês a minha opinião a respeito disso. Acho sim que trabalhar com projetos, que trabalhar com experimentos investigativos é de fato um tipo de proposta muito interessante, muito significativa para o ensino, mas o outro lado da moeda dá para ser feito de uma forma muito interessante também, né? Experimentos demonstrativos que servem para, vamos dizer assim, ilustrar uma ideia já colocada, né? Ou para construir uma ideia ainda não colocada, eles são muito úteis, né? Acho que é o grande segredo do experimento demonstrativo, seja ele professor fazendo ou aluno fazendo, são os dados, né? A reflexão sobre os dados. Esse tipo de atividade é riquíssima também, né? Então é um grande equívoco achar que experimento investigativo é a salvação da humanidade e experimento demonstrativo é uma porcaria. Não, né? Eu acho que os experimentos demonstrativos, inclusive no dia a dia, são muito mais factíveis, né? Então, eu, por exemplo, como professor de química, para cada 20 experimentos demonstrativos, eu posso fazer um investigativo, né? No dia a dia, no cotidiano, o experimento demonstrativo ele é muito mais simples de trabalhar e tem um efeito muito interessante também, né? E é aquela coisa que a gente já conversou. Eu convido vocês a olharem lá o capítulo 3 do material. Não sei se a minha leitura foi equivocada, pode até ser, mas de todos os experimentos propostos, que não foram poucos, eu só encontrei um investigativo, né? Então, e o título do capítulo lá é Propostas de Atividades Experimentais Investigativas, né? E aí quando você olha lá, são receitinhas de bolo. É mais fácil falar do que fazer, gente. Não é simples fazer esse tipo de proposta dentro de sala de aula, né? Bom, então, uma vez dito isso, eu queria comentar brevemente o último texto e já deixar uma atividade para vocês, né? O último texto é um artiguinho lá da Química Nova, na escola, que fala um pouco, né? Ele faz, na verdade, um levantamento de 20 anos de artigos
que trazem experimentos no ensino de química, né? Então, é um artigo que comenta Química Nova na Escola e a seção Experimentação no Ensino de Química, certo? Então, ele traz para a gente um grande levantamento de atividades experimentais que foram publicadas na revistinha, né? Esse material é muito rico para o nosso planejamento, né? Então, ele faz isso por tema, né? Olha só que legal. Então, estou querendo dar uma aula de pH, indicadores e ácidos e bases, certo? Esse é o tema da minha aula de amanhã, por exemplo. Eu estou querendo dar uma atividade experimental. Olha, ele já mostra aqui pra gente que no ano de 1995, no volume 1, teve 2 artigos que falam a respeito de indicadores de pH e que falam um pouquinho sobre ácidos e bases, né? Então, olha, facilita, né? Orienta o olhar e orienta o planejamento do professor, né? Tô querendo dar uma aula depois de amanhã de estequiometria, alimentos, análise química, concentração de soluções, papapá. Tem 2 experimentos lá também, ó, no número 2, no volume 2, né? Ah lá, ó, tô querendo dar uma aula de constante de Avogadro. Tá lá, ele determina a constante de Avogadro, se eu não estou enganado, nesse artigo, por meio da eletrólise. Eu posso dar essa aula lá em eletroquímica ou lá no primeiro ano, quando eu estou trabalhando constante de Avogadro. Né? Ó, ele dá lá um experimento bem interessante para calcular a constante. Tudo bem? Então, dá para ir por tema. Olha lá, princípio de Le Chatelier. Olha lá, tem 2 artigos de princípio de Le Chatelier, né? Olha lá, estou querendo dar uma aula sobre alimentos, análise química e polímeros. Deve ser polímeros naturais, né? Eu não vi o artigo, tem que olhar lá, né? Mas tem 2 artigos no número 6 da revistinha, né? Então, esse tipo de artigo que traz todo esse levantamento, esse histórico de produção dentro da revista é muito legal, né? Que orienta. Então guardem esse artiguinho para vocês, né? Vocês vão ser professores daqui a pouco. Daqui a pouco vocês vão ter que dar aula de separação de misturas. Poxa, tem lá, ó, só no número 7 da revista de 1998, só nela tem 4 experimentos possíveis. Quer dizer, 4 artigos, né? 4 artigos que falam sobre separação de misturas. Só nesse número de 1998. Né? Então é muito legal, gente. É muito legal você ter esse tipo de... E esse aqui não é o único artigo que trabalha dessa forma, né? Que traz levantamentos, né? As revistas costumam publicar esse tipo de artigo, que é interessante, facilita a nossa vida, né? Então, o que vai ficar para casa essa semana? Só para a gente fechar. Como o nosso tema é experimentação, nesse artigo aqui ele está falando, né? Ele está mostrando ali, fazendo uma reflexão sobre os tipos de experimentos que foram publicados, sobre a queda, né? Ele comenta sobre a queda do número de artigos que trabalham experimentos dentro de sala de aula. E aí ele comenta lá sobre experimentos investigativos, experimentos ilustrativos, experimento que permite reelaborar conceitos, né? Enfim, e ele dá uma dica aqui, né, de experimento interessante, que é ilustrativo, e de experimento que é investigativo. Então vai ficar para casa isso, gente. Você vai ler o experimento investigativo que ele comenta aqui no artigo e vai ler o experimento ilustrativo que ele comenta aqui, né? Vai ler os 2 artiguinhos pro tio. E vai fazer um breve relatório de cada um deles, né? Então, o que vai ficar para casa, né?
Você vai ler esse artiguinho aqui intitulado A Procura da Vitamina C, tá? Então, ele diz que é um experimento investigativo. Dá uma lidinha lá, vê se você acha interessante, se você acha que efetivamente é investigativo, né? Pensa nos graus de liberdade lá, pensa, é, porque o artigo que a gente leu anteriormente, né, o livro, aliás, fala um pouco sobre os diversos tipos de atividades investigativas. Tenta pensar que tipo que é esse, né? Tudo bem? Então, dá uma lida nesse daqui, dá uma lida nesse ilustrativo que ele mostra aqui, extraindo óleos essenciais de plantas, tá? Eu já fiz essa atividade com os alunos no ensino médio. É bem legal, só que, bom, enfim, depois a gente pode comentar, tá? Então, dá uma lida, são 2 artigos para ler, A Procura da Vitamina C e Extraindo Óleos Essenciais de Plantas. Beleza? Tranquilo? Então, beijo para vocês e até a nossa próxima atividade.